Olá, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Vitor. Hoje eu estou aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Como todos já devem saber, esse trabalho de conclusão de curso de engenharia civil, ele tem como requisito necessário para a obtenção do título em engenharia pela Universidade de Sorocaba. Bom, este trabalho ele foi elaborado juntamente com dois grandes amigos meus, que são o Frank Nery da Silva e o Jurasil Baptista, cujo tema que nós realizamos esse trabalho é a metodologia e análise de projetos de ligações metálicas por parafusos e soldas. Mas antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por nos ter dado essa sabedoria para chegar onde a gente chegou até hoje. E segundamente a todos os professores que nos ajudaram nessa longa caminhada que a gente teve até o momento. E, claro, ao nosso querido professor Mário Sérgio Killing, que foi nosso orientador para este trabalho. Muito obrigado a todos os envolvidos. Vamos lá. Bom, as estruturas metálicas elas são construídas por elementos de ligação a parafuso que apresentam várias vantagens e são muito utilizadas em países subdesenvolvidos. Algumas das principais vantagens do seu uso é pela velocidade de execução e pela economia. E outra é que a sua montagem ela pode ser feita em grande escala, necessitando de mão de obra que geralmente é constituída por um encarregado e seus ajudantes. E além disso, as ligações parafusadas elas transmitem uma maior segurança e, como eu propriamente disse, o investimento é bem menor, já que a solda ela requer um serviço mais especializado, ou seja, mão de obra qualificada e equipamentos de análise, e além disso o seu processo ele pode levar muito mais tempo. É, o termo ligação ele é aplicado em todos os detalhes construtivos que promovam a união de partes da estrutura entre si ou com elementos externos a ela, por exemplo, as fundações. Bom, abaixo podemos ver alguns tipos de elementos mais usados, ou seja, os que são mais comuns no mercado. Esse primeiro aqui é a viga W ou I. Existe uma pequena diferença entre o W e o I, que é basicamente o seu formato, que possibilita um melhor ajuste na hora de encaixar as peças. Ambas, no entanto, possuem ótima relação de resistência. A segunda imagem são os tubos de aço. Ele é de suma importância. Existe uma grande variedade de dimensões e as espessuras de tubo no mercado. A terceira imagem é da viga U. Tanto ela como as vigas I ou W possuem aplicações diversas na área industrial, como também na construção civil, sendo utilizada principalmente em projetos estruturais, metálicos e coberturas. O nosso grande objetivo na presente pesquisa, ela teve como foco principal analisar os dois métodos mais utilizados na união de elementos, estruturas de aço, sendo que os dois tipos são o A quente, que no caso se refere à solda elétrica, e o A frio, que no caso são os parafusos. Tudo isso que a gente fez foi com base nas normas NBR 8800 de 2008. Boa noite, meu nome é Frank Nelly, agora vou estar dando continuidade a essa apresentação. Bom, esse slide a gente decidiu colocar mais para estar mostrando essa grandiosa obra de arte construída através de elementos de ligações metálicas. Esse projeto foi feito pelo arquiteto Buckminster Fuller. Essa é uma cúpula localizada na cidade de Montreal, do Canadá. Essa imagem que podemos ver é uma ligação metálica por parafuso. É composta por dois elementos em liga I, unidas por quatro chapas ou talas fixadas por parafuso. Essa outra imagem ao lado é uma ligação metálica soldada. Como podemos ver, são duas ligas I unidas por quatro chapas e fixadas por solda, esse em amarelo ao redor da chapa. Diante desses dois elementos de ligações metálicas, uma por parafuso e outra por solda, qual desse sistema é mais vantajoso?
Conceito informal de ligações metálicas. Com base nas pesquisas, foi obtido duas maneiras de analisar. Uma com conceito informal de análise e outra de forma técnica. Vantagens das ligações metálicas por solda. Esse sistema informal de analisar não tem um respaldo técnico. Esse sistema compreende-se que ligações por solda é mais vantajosa. Isso porque entende-se que a ligação soldada precisa apenas de máquina de soldas, insumos necessários e contratar o serviço de soldador ou serralheiro já é o suficiente, o que parece ser mais prático e rápido. Desvantagem das ligações metálicas por parafuso. Sua desvantagem é o trabalho de ter que traçar as chapas para receber as furações, empregar o serviço de plasma ou laser, ter que transportar o gabarito de furação das chapas para as vigas para que ocorra a união perfeita dos furos e a passagem livre dos parafusos. Bom, agora vou falar as desvantagens e a vantagem de ligações metálicas através da norma NBR 8800 de 2008. Desvantagem das ligações metálicas por solda. Conforme as pesquisas, em uma delas o livro de Edifícios de Múltiplos Andares em Aço, do autor Fernando Pinho, a ligação por solda torna-se muito mais complexa. Para garantir uma solda segura, precisa atender os requisitos mínimos da norma. Para uma solda de qualidade, precisa ter um bom projeto de juntas para evitar fissuras, trincas, porosidades. É necessário contratar soldador qualificado pelas normas, empregar inspetor competente, equipamentos como ultrassônicos, radiográficos, além do tempo de execução da solda ser mais elevado, profissionais mais caros, consumo de energia elétrica e às vezes ter que alugar um gerador elétrico. Vantagens a ligações metálicas por parafuso. A ligação por parafuso é muito mais vantajosa com relação à solda. Isso porque seu sistema de montagem torna-se muito mais simples. Para a execução da ligação metálica por parafuso, é necessário um bom projeto de desenho técnico para o casamento perfeito dos furos, empregar o serviço de corte, plasma ou a laser, chave de aperto com motor-químetro, mão de obra não necessariamente qualificada e apresenta melhor resposta a tensões efetivas. Boa noite, eu sou Gerosil. Dando continuidade ao nosso trabalho, falarei sobre soldas e alguns defeitos. Nessa imagem podemos visualizar uma solda com o cordão superficial unindo duas peças. Já nesta imagem podemos visualizar uma solda não uniforme e com porosidade em sua superfície. E nesta imagem observamos uma solda com bom aspecto e uniforme, porém a olho nu não podemos verificar seus defeitos, sendo necessário uma inspeção com aparelhos específicos, como ultrassom e raio-x, para poder detectar microfissuras e pequenas trincas. Defeitos esses que alteram a característica mecânica da união das peças, causando uma má resistência por solda. Descrição geral dos parafusos. Elemento de fixação parafuso. Parafuso sextavado rosca parcial. Parafuso sextavado rosca inteira. Porca e arruela são os elementos de fixação parafusado. Através do esquema podemos ver a descrição de um elemento parafuso, formado pela cabeça, fuste e corpo de rosca.
Para a fixação do elemento parafusado é necessário a utilização de uma ferramenta chamada torquímetro. O torquímetro ele serve para dar o torque com a carga exata, assim tendo um melhor aproveitamento do elemento de fixação. Parafuso com controle de tensão. Abaixo podemos ver uma ferramenta denominada chave de cisalhamento. Essa ferramenta é utilizada para o aperto do parafuso com controlador de tensão. Esse parafuso é semelhante ao parafuso, contendo a cabeça, o fuste, o corpo roscado e um material adicional. No esquema ao lado podemos visualizar o parafuso é colocado no furo entre as chapas. A ferramenta chave de cisalhamento é regulada com a tensão e torque correto, onde a mesma efetua o torque no parafuso, assim rompendo aquele material adicional que fica após o corpo de rosca. Esse rompimento sinaliza que foi efetuado o aperto e o torque do elemento de acordo com a norma. Arruelas com indicador de cargas. A arruela com indicador de carga possui saliências em sua face, trazendo assim um espaço entre a cabeça do parafuso e a face da arruela, antes do aperto. Como podemos visualizar abaixo, após o aperto, esse espaço é extinto, devido ao torque executado no elemento de fixação. Podemos visualizar a arruela com as saliências. As saliências sinalizam se ocorreu ou não o torque no elemento de fixação. Resistência dos parafusos. A resistência dos parafusos é verificada através de tabela. Tabela essa com especificação da Sociedade Americana de Testes de Materiais, o qual especifica parafuso, sendo A307, A325, A490 de alta resistência, também demonstrando o esforço de tração, força cortante, tração, força cortante, rosca fora do plano de corte, tração, força cortante, rosca no plano de corte. Ela também especifica o diâmetro nominal do parafuso através de polegadas. Também demonstra a área bruta através de milímetros quadrados e o esforço que o parafuso sofrerá através da carga quilonewton. Conclusão: os resultados obtidos através de pesquisas e normas foram observadas as diferenças existentes nas ligações parafusadas e soldadas. As ligações soldadas exigem um amplo conhecimento técnico para a execução e também um acompanhamento mais especializado, gerando assim um alto custo. Já a ligação parafusada é mais vantajosa, pois seu processo em geral é menos custoso e não há necessidade de uma mão de obra específica, e com resultados excepcionalmente satisfatórios. Referências bibliográficas. Segue algumas utilizadas na elaboração de nosso trabalho. Muito obrigado a todos.